Conversas de Ásia. Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Conversas da Ásia. Como primeiro convidado temos o professor Albano Figueiredo, atualmente diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Olá, doutor. Olá, Beatriz. Primeiro, para começar, gostaríamos de saber como o professor encarou todo este mundo que é a Universidade de Coimbra, como foi a sua adaptação aqui. Vou revelar-vos algo que é muito interessante, acho eu, para quem hoje é jovem e frequenta a nossa faculdade. Até aos meus 15, 16 anos, eu não pretendia vir estudar para Coimbra. Sempre pensei que iria estudar para uma outra cidade que não Coimbra. Não era atrativo, e assim foi sempre durante algum tempo. Depois, no meu 10º ano, portanto ali mais ou menos por essa idade, 16 anos, há uma viagem de estudo organizada a vários locais da Zona Centro e um dos locais era a Faculdade de Letras. E eu, pela primeira vez, entrei na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E quando aqui entrei, mudei de opinião. Gostei do edifício, gostei do que vi, gostei do espaço, quis saber mais sobre a Faculdade de Letras e, de facto, fui-me adaptando rapidamente a essa ideia de querer vir para Coimbra. Mas, na minha escola, não havia latim. E, portanto, para vir para Românicas, para Coimbra, era preciso ter feito latim. Convenci ao longo do 11º ano várias outras colegas, eram colegas que queriam também fazer Românicas, de que poderíamos falar com então o Conselho Diretivo para se criar uma turma especial no 12º ano para, de forma intensiva, recuperarmos o que não sabíamos de latim e fazermos o 12º ano para podermos fazer a prova de acesso de latim. E assim foi. E, portanto, isso aconteceu, foi uma experiência marcante também no 12º ano. E depois entrei aqui em Línguas e Literaturas Modernas, variante de português-francês. Era assim que se designava. Quando vim para aqui como estudante, mundo Coimbra, mundo universitário, tive com certeza, como os jovens hoje têm, um misto de emoções. Por um lado, senti-me profundamente contente, porque estava na faculdade que eu tinha escolhido mais recentemente para ser o meu lugar de estudo e de formação superior, mas, por outro lado, estava longe dos amigos, da família e de outros interesses, e por isso isso custava-me. E, portanto, a adaptação teve momentos de alguma dificuldade, mas rapidamente achei que tinha feito, de facto, a melhor escolha. Tive também a sorte de ficar alojado numa casa na Rua do Brasil, com um ambiente muito familiar, e disso também ter sido muito, muito importante, não é? Para terem uma ideia, de forma mais pessoal, mais tarde, a dona, e portanto na altura a minha senhoria, tornar-se-ia uma das pessoas a quem eu mais devo, e portanto muito minha amiga, com a senhora sua filha, e foi ela a ama da minha filha mais velha, uns anos mais tarde. E ajudou também no início, digamos assim, nos primeiros anos da minha filha do meio. Não é? E, portanto, Coimbra tinha mesmo que ser a minha cidade de estudante universitário. Mas então, qual era a cidade que o professor gostaria de ter ido estudar? Eu sempre pensei que iria estudar ou para Aveiro, ou para Minho, para Braga, ou para Lisboa. Por motivos diferentes. Porque em Aveiro e em Braga tinham surgido cursos novos vocacionados para o ensino. Era o que eu queria ser, eu sempre quis ser professor e investigador. E aí não necessitava da prova de latim. Ou então a Universidade Nova de Lisboa, que estava na altura, de facto, a ganhar uma dimensão diferente e que eu admirava pelos seus novos cursos. Portanto, sempre pensei que iria ou para Aveiro, ou para Braga, ou para Lisboa. Coimbra, também vou fazer uma revelação. Foi o sítio onde eu nasci. Eu nasci em Coimbra. Pois, o professor é natural de Ceia, certo? Eu sou natural de Ceia, mas eu nasci em Coimbra, porque na altura a minha mãe e o meu pai decidiram que a minha mãe viria ter, aliás, o meu irmão mais velho
primeiro aqui a Coimbra, há a Clínica Santa Teresa, que hoje é a Clínica Daniel de Matos, que está ali na Miguel Torga, na Rua do Sidral, e depois nasci eu. Mas claro, como era hábito na altura, os meus pais registaram-me como tendo nascido em Ceia. Portanto, esta era, de facto, a minha terra, e parece que eu, quando volto aqui com os meus 18 anos para fazer a vida, teria que ficar por cá. E cá fiquei. Durante esse tempo, obviamente que eu vim a Coimbra por outros motivos familiares. Quando ia de férias com os meus pais e com a minha família, com os meus avós, com o meu irmão, íamos sempre à Figueira da Foz, sempre à Figueira da Foz, passávamos sempre por Coimbra, e eu não gostava particularmente de passar pela Avenida Emílio Navarro, era muito movimentada, muito confusa, e eu não gostava. Portanto, Coimbra não estava, de facto, nos meus planos, sendo a minha A cidade, sua cidade. no sentido do nascimento, não é? Mas cá vim parar, foi o sítio que eu escolhi, de facto, como dizia há pouco, não era durante algum tempo aquilo que eu queria, mas a partir da visita que fiz aqui com 16 anos, decidi, não, é para Coimbra. E ainda vos vou dizer mais uma coisa, que é importante. Eu conhecia o que escreviam vários professores de Coimbra que eu já admirava de escrita, como o professor Vítor Aguiar e Silva, ou o professor Carlos Reis, e portanto já os admirava. Não é? E portanto eu seguia Coimbra do ponto de vista académico, sem ter, e muito jovem, mas sem ter aquela ideia de que vinha ter a Coimbra. E portanto, mais tarde, fui aluno do Dr. Carlos Reis, um dos meus melhores professores de sempre. Já não pude ser aluno do Dr. Aguiar e Silva, porque ele, precisamente em 89, 90, quando eu cheguei ao quarto ano, saiu da Faculdade de Letras aqui e foi para a Universidade do Minho. Só muitos anos mais tarde é que eu já, como professor e investigador, vim a conhecer pessoalmente e profissionalmente o Dr. Aguiar e Silva. Entre muitas outras pessoas, obviamente, a quem eu muito devo aqui na Faculdade de Letras. Muito bem. Ainda falando de Coimbra, sabemos que Coimbra tem uma componente boémia bastante vincada, então, sendo assim, gostaríamos de saber que bar é que marcou a sua vida de estudantil, aquele bar que o professor passou lá bastante tempo e tem lá umas boas memórias. Não há propriamente um bar ou um sítio único que eu frequentasse quase em exclusivo ou de forma intensiva, não é? Devo dizer, aliás, que eu nunca fui muito de frequentar bares. Fui de ir a convívios, fui de, a partir de uma certa altura, ir a tudo quanto tinha que ver com tradição académica, não é? Lembro-me perfeitamente que no primeiro ano, na latada, fui embora para casa, não quis cá ficar, não é? Mas depois, com esse processo de habituação, fui ficando, fui sempre, digamos, seguindo as tradições académicas, e depois a nossa vida evolui, não é? Nós vamos conhecendo colegas, vamos tendo mais amigos, vamos ficando ligados à vida associativa. Portanto, eu não quero dizer assim nenhum bar específico. Posso-vos dizer que num determinado momento é criada a discoteca Via Latina, ali embaixo junto à Praça da República, que hoje penso, nem sei se existe, confesso que já não passo por ali há alguns meses, e que era um sítio onde, por vezes, eu ia com os colegas da Associação Académica de Coimbra depois de algumas atividades. Aqui na cidade havia um ou outro bar que eu frequentava e depois, a partir de uma certa altura, com a minha então namorada, que hoje é a minha mulher, não é? Íamos aí, de facto, a um ou outro sítio, mas não tinha assim bares de preferência ou lugares de preferência dados como certos, compreendo, para ser sempre um local de referência. Lembro-me que havia, todavia, uma coisa que para vós hoje não é muito apelativa. Havia, nem sei se existe hoje, a Pastelaria Marques, tinha um pequeno, digamos, um pequeno café no Golden, ali na Sá da Bandeira, e um pouco mais abaixo, na Sá da Bandeira, a sua sede. E eu gostava particularmente de ir lá com a minha mulher comer eclairs de chocolate. E também ia de vez em quando com a minha, então namorada, como digo, hoje minha mulher, à Briosa, à Portagem, não é? Portanto, como vê, não eram propriamente bares, eram pastelarias e eram sobretudo em tempo diurno, durante o dia. Já vi que a sua vida boêmia era um bocadinho calminha. Pois, para os parâmetros de então era capaz de ser, e para os dois ainda mais. Mas havia uma época do ano em que de facto era boêmio.
na queima das fitas. E, portanto, havia dias em que havia diretas. Lembro-me com as minhas colegas, que hoje são grandes amigas, que na noite de letras, que era à quarta-feira, não se dormia, e esses ali nos anos terminais, acabar sempre ali no sítio onde hoje está a rua Fernando Namora, ali na zona da Sol 1, a casa de uma das colegas, porque passávamos, entretanto, num sítio para comprar pão quente, e ali terminávamos. E, portanto, concertos, a queima das fitas, todas as tradições, assim, isso aí, sempre um bocadinho boémio, mas com certeza um boémio, apesar de tudo, recatado. Há pouco o professor referiu o seu envolvimento na vida associativa. Desde cedo o professor esteve envolvido nesse mundo, no mundo que é o associativismo. Chegou até a ser vice-presidente da AC. E gostaria de saber como foi ter essa responsabilidade. Sim. Eu devo-vos dizer que desde muito jovem, na minha terra, em Ceia, sempre tive atividade associativa na Associação de Estudantes em Ceia, na Escola Secundária de Ceia. Tive atividade partidária, como qualquer jovem, não é? Sobretudo no início dos anos 80. E depois, quando digo atividade partidária limitada, não é? Como sabem, como nas juventudes, numa juventude em particular, como tantos e tantos jovens no nosso país naquele tempo. E depois, quando venho para Coimbra, rapidamente, mas foi sobretudo a partir do segundo ano, me senti integrado aqui na vida associativa, no equivalente àquilo que hoje é o NEFLUC. Não é? No fundo, era um gabinete de estudantes, um núcleo de estudantes aqui da faculdade, guardo belíssimas memórias. De resto, no primeiro ano, quando eu aqui entrei, apanhei um ano muito conturbado, com várias RGAs do Teatro Paulo Quintela, em que de vez em quando alguns estudantes quase chegavam a dias de facto. Havia várias coisas em mudança no país. Tínhamos acabado, no fundo, de entrar na então CE, que hoje é a União Europeia, e havia vários debates políticos. Eu aqui sempre participei, de facto, na atividade associativa, na atividade estudantil organizada, do lado da defesa dos interesses dos alunos, mas sempre uma belíssima relação e de respeito pelos professores e pelos funcionários. Sempre fui aqui muito bem tratado e sempre guardo memórias boas disso. Participei nos diferentes órgãos, não é? Nomeadamente no Conselho Pedagógico, e depois, naturalmente, deixei-me envolver e, quando dei conta, estava a participar nas listas da Direção-Geral da Associação Académica. Lembro-me que na primeira em que participei não fomos bem-sucedidos. Mas continuei a ajudar e a fazer parte e haveria de ser eleito no ano letivo de 90 a 91. Reparem, eu já estava, no fundo, no último ano e ia sair. E a lista foi encabeçada por Emílio Guerreiro, que entretanto continuou uma grande atividade política. Um abraço, Emílio Guerreiro, grande amigo, que ganhou a direção-geral. Eu ia na lista, num dos lugares seguintes, na altura, penso que não havia a designação formal de vice-presidentes, havia o presidente da direção-geral e depois havia um conjunto, talvez equivalente a vogais, que na prática eram também vice-presidentes, e foi-me distribuído o pelouro das relações internacionais. Eu tinha muito interesse, de facto, por essa área. E, portanto, mesmo já depois de licenciado, não é? Em julho de 90 ainda continuei, até mais algum tempo, em 90 e 91 ainda continuei ali com atividade, não é? Isso foi muito importante para a minha formação cívica, humana. Uma das coisas de que eu guardo melhor recordação, uma belíssima recordação, e sempre participando naquilo que era a construção dos grandes interesses dos estudantes, procurando representar bem aqui os estudantes da Faculdade de Letras e da Universidade de Coimbra. Evidentemente deve haver diferenças da vida associativa dessa altura para os tempos de hoje. Que diferenças é que o professor sente? Vamos ver, os tempos são diferentes, não é? E, portanto, nós não tínhamos telemóveis, nós não tínhamos internet, nós não podíamos viajar em low cost, mas podíamos fazer o Interrail.
pela Europa fora. Já agora também uma curiosidade, eu na minha terra natal ganhei um prémio de escrita crítica sobre literatura, quando já estava aqui como estudante, e o prémio era um Interrail. E eu a certa altura pensei, vou fazer o Interrail, mas depois achei que aquilo não era interessante porque me queimava uma boa parte das férias. Dirigi-me ao então vereador da Cultura e perguntei se não era possível comutar aquele Interrail por um outro prémio, nomeadamente monetário, para ele fazer mais tarde. Ele concordou, depois eu vim a utilizar o dinheiro mais tarde para outras coisas, nomeadamente para livros, e nunca fiz o Interrail. Portanto, eram tempos diferentes, mas nós divertíamos muito. Divertíamos muito. E do ponto de vista da vida académica e da vida associativa, não é? Nós teríamos, à escala da diferença de então para hoje, uma vida que não seria muito diferente. Ou seja, repare, nós estudávamos, nós divertíamos, nós tínhamos atividade associativa e académica, nós éramos, digamos assim, frequentadores dos concertos da Queima das Fitas, das atividades da Festa das Latas, portanto, da latada, aguardávamos esse ano a construção do carro, enfim, aqui na faculdade havia reuniões, havia outras iniciativas, havia várias coisas culturais no Teatro Paulo Quintela, havia, e eu gostava de ir de vez em quando, o Teatro Gil Vicente, não é? Quando podia, ia. E, portanto, digamos, não havia tanta diversidade como hoje, os estudantes da Faculdade de Letras e todos os da Universidade de Coimbra têm, mas havia muita coisa. E Coimbra era, de facto, já na altura, uma cidade muito, muito atrativa desse ponto de vista, com toda a sua tradição, com aquilo que era a sua dinâmica. Lembro-me das feiras do livro que havia na Praça da República. Claro que era uma feira do livro, mas era também um momento de vida académica, de convívio, não é? E, portanto, eram tempos diferentes, mas à escala, para aquilo que nós tínhamos, tempos muito divertidos e uma vida intensa que eu sempre tive. Claro que eu sempre procurei conjugar esses meus interesses com aquilo que para mim era absolutamente fundamental, que era estudar, tirar o melhor partido da Faculdade de Letras e dos mestres, do convívio com os colegas, formar-me e depois preparar-me, tanto quanto possível, para uma vida que eu gostaria, na altura, que fosse académica e que depois veio a concretizar-se. Então, agora assim, no mundo geral, qual é a memória que lhe vem à cabeça quando lhe perguntam pelos tempos de estudante em Coimbra? Várias memórias. Uma podem achar estranha. Nós sabíamos das nossas classificações nas frequências e nos exames, e nomeadamente quem era de educação francês, de românicas, através da publicação de pautas manuscritas numa vitrine ali em cima no 5º piso junto do Instituto de Estudos Franceses. Era um momento de tensão, mas era um momento delicioso. E eu lembro-me de uma vez ter visto o funcionário, o saudoso Sr. Duarte, colocar com pionese ou colar, não tenho bem ideia, ali a pauta, e eu consegui ver a nota que me tinha sido atribuída antes, literatura portuguesa medieval. Eu vi a classificação dessa frequência, 18 valores, é um orgulho que eu tenho no primeiro semestre, e dei um pulo. Hoje isso pode acontecer aí, mas será um bocado mais estranho. Outra memória, o meu carro. O meu carro de estudante, a construção do carro, a participação como estudante no cortejo, fica-me sempre gravada para a memória e, sobretudo, a presença dos meus pais. O meu pai já não é vivo, já faleceu, a minha mãe, felizmente, ainda está connosco, e vejo a cara, a memória dos meus pais, a felicidade dos meus pais por verem também o filho mais novo no carro. O ano do cortejo no 4º ano. Uma coisa magnífica, não é? Uma memória, talvez pouco edificante, precisamente,
no final de um cortejo, já quase na reta final do curso, nós chegámos lá abaixo à portagem e íamos muito alegres. Se compreendem, íamos muito alegres. E fomos, eu e as minhas colegas, porque normalmente nisto era eu e as colegas, não é? Basicamente não havia rapazes neste curso, eram muito poucos. Acabámos por terminar esse dia de cortejo ali junto ao parque, onde havia o supermercado Colmeia, em frente das atuais galerias Topázio, onde está um Ibis, salvo ver, e todos numa fotografia que eu ainda hoje guardo, e de que me orgulho, porque mostra o meu lado, digamos assim, mais divertido, mas que eu hoje não mostraria a muitas pessoas, não é? E, portanto, uma memória que eu também tenho, recuando um pouco até, pode parecer estranho, uma das salas que eu visitei quando vim aqui com 16 anos foi o então Instituto de Estudos Filosóficos, no sexto piso, que ainda está, basicamente, está renovado. Uma memória de quando eu entrei naquela sala, de facto, aquilo mudou. E depois, ainda desse tempo, o convívio na Associação Académica, o convívio aqui no bar da Faculdade de Letras, as idas aqui ao passo das escolas, às vezes falando em termos de camaradagem, não é? E uma ou outra ousadia, num ou noutro anfiteatro, quando às vezes não nos continhamos e durante um exame ou uma frequência acabávamos por tentar falar com a companheira ou o companheiro do lado sem o professor ver. E eu que sempre fui muito comedido nisso, tenho ainda memória de, às vezes, num ou outro exame, um outro colega falar comigo e eu respondo, não respondo, eu tenho respeito ao professor, ou eu próprio também, não é? De vez em quando, não é? E apanhar um professor distraído e eventualmente trocar ali uma impressão muito breve. Portanto, essas memórias tenho-as guardadas como se estivessem a acontecer neste momento, a que juntaria a memória daquelas RGAs em que eu via discussões acesas, muito interessantes no Teatro Paulo Quintela, e onde, lembro-me, se destacava um então estudante que estava, de facto, já mais adiantado que eu em termos de estudos, e era de uma área completamente diferente, de História, que hoje é meu colega aqui, um distinto professor, o Dr. João Paulo Avalanche Nunes, e que eu, na altura, não conheci e só vim anos mais tarde a conhecer, e que eram, de facto, RGAs, e que tinham participação de outros colegas de então, magníficas. Portanto, são estas memórias que me veem diversificadas que eu guardo do meu tempo de estudante e que são excelentes. Bem, fizemos uma boa retrospectiva da vida do professor enquanto estudante. Agora gostávamos de saber como é e o que acarreta ser diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Eu nunca programei ser diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fui durante vários mandatos subdiretor da Faculdade de Letras e depois aconteceu, não é? Vir a ser eleito diretor da Faculdade de Letras foi uma distinção que agradeço aos colegas da Faculdade de Letras. É um orgulho, é uma honra e é, sobretudo, uma responsabilidade. Eu gosto de ser diretor da Faculdade de Letras. Nunca programei ser diretor da Faculdade de Letras. Estou grato, estou agradecido às pessoas que me elegeram diretor da Faculdade de Letras e o que eu procuro fazer, obviamente, é fazer o melhor no dia a dia para a faculdade, para as pessoas da faculdade, estar atento ao que se passa, responder com soluções tanto num plano de médio e longo prazo como soluções de curto prazo para todos e para todas, sabendo que por vezes uma ou outra decisão pode naquele momento não agradar a um estudante, a um colega, a um funcionário não docente, enfim, mas sempre com um sentido ético de responsabilidade que eu procuro colocar nas coisas que faço. Nunca me passou pela cabeça ser diretor da Faculdade de Letras quando eu entrei aqui pela primeira vez como jovem e depois 16 anos e depois como estudante aos 18, não é? E mesmo mais recentemente lembro-me que nesta mesma sala onde estamos
gravei um pequeno vídeo de campanha nas eleições em 21 e quando eu estava a gravar esse vídeo, por vezes pensava, mas como é que eu estou nesta situação, não é? Não falei aqui muito delas, eu tenho 3 filhas, muito espaçadas. A minha mulher sempre me apoiou em tudo, devo-lhes tudo à minha mulher e às minhas filhas, aos meus pais, enfim, família e amigos. Mas isto também tinha consequências e tem consequências, não é? Portanto, temos que procurar gerir tudo. O tempo familiar, o tempo profissional, o tempo da amizade, o tempo da diversão. Ontem assisti a um magnífico concerto de Miguel Araújo e da sua magnífica e brilhante banda promovido em hora boa pela reitoria da Universidade de Coimbra. Senti muito bem ontem ali assistir ao concerto no meio dos estudantes. E pode parecer-vos estranho, mas estava ali e estava de facto como pessoa, não é? Da comunidade, mas nunca se deixa a ideia de que se tem uma responsabilidade acrescida como diretor de uma faculdade da Universidade de Coimbra, que é a minha desde sempre, e particularmente da Faculdade de Letras. Portanto, é isso. Dá-me gosto ser diretor. Enquanto as pessoas entenderem que eu sou útil para a Faculdade de Letras como diretor, serei. Se entenderem um dia mais tarde que sou útil não sendo, ou desempenhando outros cargos, já desempenhei aqui muitas funções académicas, é isso que eu sou. Eu gosto de dar aulas. E gosto de fazer a minha investigação com os meus temas, mas gosto, não escondo também da gestão. Sempre gostei da gestão. E por isso procuro conciliar esses vários planos, que são a minha vida profissional, a minha vida diária, com aquilo que é também a minha vida familiar, que eu tenho que ter sempre presente, até pelas responsabilidades que esse nível também tem. Eu tenho, acho que posso revelar isto, não sei se é do vosso interesse, eu tenho uma filha com 29 anos, que se formou na Faculdade de Letras, foi fazer um mestrado fora e hoje trabalha em Coimbra, é profissional em Coimbra. A minha filha do meio, como eu costumo dizer, tem 23 anos, acabou agora o curso de Medicina Dentária na Universidade de Coimbra e já entrou numa nova pós-graduação, mas já começa agora também a trabalhar. E tenho uma filha mais nova, com 13 anos, tudo indica que vai para o âmbito das artes, não é? Portanto, nós temos lá em casa as nossas filhas espaçadas e gostaria muito, se a mais nova vier, por exemplo, para um curso de artes na Universidade de Coimbra, ou pode ir para o outro lado, e se pudesse vir, de facto, para a arquitetura. Mas acho que ela tem mais jeito para outro tipo de artes e seria para mim um orgulho juntar alguém, a mais velha, que é da área de turismo e gestão hoteleira, e depois a do meio da medicina dentária, alguém que viesse mais diretamente para a área das artes, eventualmente para a arquitetura. Se não vier, tudo bem na mesma, não é? Portanto, como vê, a vida de uma pessoa normal, não é? Albano António Cabral Figueiredo, com a minha idade, na minha faculdade, com a minha família, com os meus amigos e sobretudo com os meus colegas e com a responsabilidade de ser diretor. Muito bem, então agora para terminar temos uma rubricazinha em que consiste no jogo de stop, mas com desenho. Eu iria dizer o abecedário, o professor o stop e depois o professor teria 30 segundinhos para fazer o desenho com a palavra que escolheu. Um desenho? Sim. Não sei se estarei à altura do desafio. Vamos ver. Então agora para terminarmos o podcast temos aqui uma pequena rubrica em que consiste no jogo de stop, mas com desenho. Eu iria dizer o abecedário, o professor o stop e com a letra que calhasse. O professor ia fazer um desenho em 30 segunditos. Poderia ser? Não sei se estou à altura do desafio. Desenho, de facto, não é o meu forte. Vai-me dar o quadro?
E depois mostro, certo? Com certeza. Bem, vamos ver. Então, podemos começar? Sim. A. Stop. L. L. L de letras. De letras? L de letras. E então devo fazer um desenho. Beatriz, o meu forte não é desenho e como podem ver, não é mesmo, não posso. Apenas letras. Ah, vamos ver, isto para mim é uma espécie. Procurem ver aqui um livro aberto Com certeza. com letras. Na simplicidade, não é? Para mim, a escrita, o livro, é algo de importante na minha vida, desde sempre. A minha mãe era professora primária e sempre aprendi dela o seguinte ensinamento: muito ler, bem escrever. E, portanto, desde cedo fui sempre muito interessado por livros, pela escrita, pelas letras. Não é? Portanto, L de letras, podia ter desenhado a faculdade de letras, mas muito mal desenhado. Procuro imaginar um livro com letras. É aquilo quando vem a ideia, letras é um turbilhão de coisas. As letras, num sentido literal, as letras num sentido mais amplo, até ligado às humanidades, letras, faculdade de letras, Universidade de Coimbra, como é evidente, mas sempre a leitura e a escrita, não é? A palavra para mim é algo que é muito importante. Muito obrigada, professor, pela sua presença no podcast. É sempre um prazer e obrigada mais uma vez por estar sempre disposto em colaborar com o Neflook. Eu é que quero agradecer ao Nefluc pelo magnífico trabalho, desde sempre o núcleo de letras aqui desenvolve, agora em particular neste mandato literado pelo nosso estudante Gustavo. Agradeço a si, Beatriz, a paciência de aqui me ouvir há algum tempo e peço a todos e a todos que desculpem a minha falta de jeito para o desenho. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. E assim terminamos o primeiro episódio de Conversas da AZ.